Boa noite. Que bom que você está aqui, que prazer ver cada um de vocês aqui, que bom também aqueles de vocês que estão assistindo a gente online hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar com uma pergunta. Você gosta de histórias de terror? Quem aqui gosta de histórias de terror? Ninguém, né? Eu também não gosto, gente. A minha mente é muito visual, eu sou muito visual. Então, toda a história que você contar para mim, eu vou imaginar 10 vezes pior. Então, eu já sei e evito qualquer coisa que possa ficar ali na minha mente, cutucando ali. Quando eu era pequena, eu estava na casa de uma amiga e ali passou um filme, alguma coisa na TV que me impressionou. Agora veja, isso nos anos 80, então, e na União Soviética. Então, garanto para você que não era nada que hoje assustasse nem o meu gato. Mas naquele momento era muito assustador para mim. E aquelas imagens ficaram na minha mente. Até hoje me lembro sentadinha ali, vendo aquilo e ficando com pavor assim daquilo que estava passando. Eu não gosto de histórias de terror. Mas, na minha profissão, que é a psicologia, eu meio que tenho que conviver com histórias de terror, sabe? Eu acabo ouvindo histórias de terror basicamente todo dia. Histórias de traição, de rejeição, de traumas, de abuso, histórias de eventos muito terríveis na vida de pessoas. E como se isso não bastasse, eu trabalhei com homens mais perigosos do Reino Unido. Lá na Inglaterra, eu trabalhava parte da equipe de psicólogos num hospital de segurança máxima. E lá a gente trabalhava para reabilitar um certo grupo de homens de volta para a sociedade. Esses eram criminosos sexuais, que tinham cometido algum crime e já tinham servido a sentença numa prisão, e depois disso, sendo tão perigosos, que o governo ainda determinava que eles não eram seguros para serem devolvidos para a sociedade, traziam ali na nossa unidade. Imagina o estado dessas pessoas que chegavam ali. E o nosso trabalho era reabilitá-los de volta para a sociedade. Eu poderia contar várias histórias de terror para vocês, mas hoje não é sobre essas histórias que eu quero falar. Hoje eu tenho algumas histórias muito piores. Piores? Como assim? Existe alguma coisa pior do que um psicopata que abusa uma outra pessoa? Bem, quem sou eu para julgar? Mas eu vou sugerir para você que, sim, pelo menos em um aspecto, existem histórias piores. Sabe por quê? Porque a psicopatia, enquanto ela de fato existe, ela, no nível com que eu trabalhei lá na Inglaterra, nesse hospital, é muito raro. E enquanto coisas terríveis acontecem no mundo, poucos de nós de fato, vivemos enfrentando, encarando aquelas coisas todo dia. Poucos de nós temos que conviver com uma catástrofe, uma perda, um luto, um diagnóstico terrível e novo todos os dias da nossa vida, não é assim? São eventos periódicos, são eventos que de vez em quando nos acontecem. Mas a história que eu quero contar para você é uma história que é muito mais frequente. Eu já conheci muita gente assim, eu ainda conheço muita gente assim, e eu acho que você também conhece muita gente assim, e na pior das hipóteses, você poderia ser assim, convivendo com esse mal diariamente, 24 horas do seu dia, da sua vida. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa. Eu conheci essa pessoa há algum tempo atrás. Na verdade, eu acho que você também já conheceu uma pessoa assim, sabe?
Vamos chamar essa pessoa de João. João tinha alguns sintomas desse problema, que já vou contar para você o que é esse problema. Mas os sintomas, vou contar pelo menos 3, ok? 1, João vivia com medo. Medo de tudo. Medo de não dar certo, medo de ficar sozinho, medo de alguma coisa ruim acontecer, medo de outros não gostarem dele, medo de não dar tempo. Medo em tudo que ele fazia. O segundo sintoma era a dependência. Você já conheceu uma pessoa dependente? Bem, para João, essa dependência se manifestava na falta de habilidade de tomar decisões. Era aquela pessoa que lá no trabalho não conseguia tomar decisões. Tinha que envolver a equipe inteira, mesmo nas decisões minúsculas do seu dia. Lá em casa, era a esposa que tomava as decisões, porque ele não conseguia. Escola para as crianças, ele não conseguia tomar aquela decisão. O rumo, a visão da família, também não. A cor das paredes, não era com ele. Ele simplesmente não conseguia tomar essas decisões. Ele era o que a gente chama de nice guy, né? Um bonzinho. Aquela pessoa que não reclama, que não, pelo menos não discorda de ninguém. Uma pessoa boazinha. O terceiro sintoma era a passividade. João era passivo. João não tinha muita opinião própria. Ele concordava. Ele dizia, sim, senhor, está ótimo. Ele nunca expressava alguma opinião própria. Ele não tinha posicionamento algum. João não sabia dizer não. Sabe o que isso significava na vida dele? Pelo menos 2 coisas. Sobrecarga, com certeza. Porque a pessoa que não sabe dizer não, é a pessoa que vai estar fazendo tarefas de todo mundo, não é assim? Vai fazendo porque todo mundo vai jogando ali o lixo deles na mesa dessa pessoa e ela vai estar fazendo. Vai estar fazendo. Então, com o tempo, vai ficar cada vez mais sobrecarregada. E também relacionamentos rasos. Porque, veja, quando eu não tenho uma identidade, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não tenho uma opinião própria, como que é que eu vou desenvolver um relacionamento com outro ser humano? Sem eu ter a minha personalidade, não é possível, pela definição, um relacionamento com o outro. Então, com tudo isso, João vivia ansioso. Você já conheceu uma pessoa que sofre de ansiedade e já tentou de tudo? Já tomou medicamento, já foi fazer terapia, já tentou ouvir coisas ali de autoestima elevada, você é maravilhoso, você é lindo, bonito, perfeito, cheiroso, etc. E nada adianta e nada ajuda. Você já conheceu pessoas com ansiedade tão grande que mesmo as coisas pequenas de vida ficam difíceis? João vivia ansioso. Ele vivia inseguro, constantemente, o tempo todo. João não sabia gerenciar o seu tempo, claro, porque se ele não sabia dizer não, como que ele poderia ter dito sim a alguma coisa importante? Quando eu não sei dizer não para as coisas que não fazem parte do meu objetivo, eu nunca vou conseguir dizer sim para coisas que fazem parte daquele objetivo. João vivia em constante conflito com ele mesmo, com a sua família. E essa não era uma vida, como você pode imaginar, não era uma vida abundante. Claro, a gente poderia dizer que João viveu algum trauma, passou por alguma experiência, e claro que passou. Você passou e eu passei. A nossa vida não é perfeita, nós vivemos num universo imperfeito. E claro que todos nós passamos por coisas completamente que não eram a nossa culpa, coisas que magoaram a gente. Mas não era esse o problema.
Você sabe qual era o problema principal do João? Era a falta da missão. A falta de uma missão claramente definida causava a ansiedade. A ansiedade, a depressão, todos aqueles momentos gastos em insegurança completa, a falta de tranquilidade na nossa vida. Amigos, isso é o resultado de uma vida sem missão. E isso é muito visível. Pense comigo, você já encontrou com pessoas que vivem sem missão. Essa não pode não ser a palavra que a pessoa usa ou não usa. Nem precisa. Porque você sabe uma pessoa que não tem visão, que não tem missão na sua vida. Você sente essa pessoa, você sente o gosto dessa pessoa. Sabe como? Porque a pessoa sem uma missão na sua vida é a pessoa que vive insegura, ansiosa, sem a opinião própria, com medo do que outros vão pensar. E essa pessoa vive sem impacto. Essa pessoa vive sem agregar alguma coisa para sua família, para sua sociedade. Não importa a idade. Eu já conheci pessoas sem missão com muitos anos de vida. E com muitos anos de igreja, inclusive. Uma vida sem missão é uma vida trágica. É uma vida terrível. Por outro lado, uma pessoa com uma missão também é algo que você consegue enxergar muito facilmente. Porque uma pessoa com uma missão não é uma pessoa perfeita. Ela não é uma pessoa santa. Mas ela é uma pessoa que sabe o seu próprio valor, que sabe quem ela é, que sabe por que ela existe, da onde ela veio, para onde ela está indo. Essa é uma pessoa que não é qualquer coisa que abala ela. Essa é a pessoa que não é qualquer comentário, que não é qualquer insulto, que não é qualquer opinião de uma outra pessoa que a tira do sério. A pessoa com uma missão passa por problemas, mas pessoa com uma missão influencia outros, impacta outros. Uma pessoa com uma missão é muito fácil de você identificar. Sabe, a gente pensa que terror é uma coisa assim, ai, que terrível, história de terror. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa caiu aqui na minha frente, me assustei. É aquilo que a gente imagina ser coisas terríveis. Um monstro, alguma coisa com dentes, alguma coisa, quem sabe, com um rabo. Essa seria a história de terror. Mas às vezes, um monstro é uma coisa muito fácil de você lutar contra, ou uma coisa que você poderia fugir dele. Eu acho que existe uma coisa muito mais terrível do que um monstro. É quando alguma coisa terrível se instala na sua vida, num cantinho, quietinha, te abraçando devagarzinho, de tal maneira que você nem percebe mais, você se acostuma tanto com aquilo na sua vida que você nem nota mais que aquilo existe. Aquilo, de verdade, é terrível. A história de terror, a história do João, a história de tantas outras pessoas, é terrível, muito mais terrível que um trauma, alguma situação, porque ela é uma situação diária. Porque existem muitas pessoas que vivem uma vida sem sentido, que vão e fazem um trabalho sem sentido, que voltam para casa, assistem coisas que não têm nenhum sentido, gastam tempo fazendo coisas sem nenhum sentido, gastam tempo em família fazendo nada importante, nada interessante. E o tempo passa e a vida vai ficando sem sentido. Algumas pessoas vão à igreja, mas a igreja também não tem nenhum sentido para elas.
Elas até que vêm. Elas até que participam em alguma coisa. Mas às vezes porque os pais fizeram, quem sabe. Às vezes, quem sabe, porque os amigos estão aqui. Por que que eu estou aqui hoje? Isso aqui, esse momento, faz sentido para mim? Faz parte de uma missão para mim? O que te assusta mais? O que instala mais terror em você? Um monstro imaginário ou uma vida real sem sentido? Qual é o seu personagem preferido da Bíblia? Pense naquela pessoa. Vai lá, imagine aquele personagem. Pense um pouquinho. Você consegue identificar a missão daquela pessoa? Por mais que a Bíblia não fale assim nessa linguagem, né? A missão do fulano era X. Mesmo que não seja escrito assim, você consegue identificar a missão dessa pessoa? Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Noé. Qual era a missão dele? Muito fácil. Construir a arca, salvar as pessoas. E o Moisés, qual era a missão dele? Liderar aquele povo para a terra prometida, não é? A gente poderia dar vários exemplos aqui. Paulo, outro exemplo. Qual era a missão de Paulo? Evangelizar o mundo não judeu. Sabe, eu gosto muito de Paulo. Paulo é um personagem que, para mim, é uma referência enorme dentro dos personagens da Bíblia. Eu poderia falar de vários atributos de Paulo. Vários e vários e vários. Mas eu acho que existe um atributo, uma característica dessa pessoa que ninguém poderia discordar, que ninguém poderia disputar. Paulo comandava respeito. Às vezes eu imagino algumas histórias da Bíblia. E eu imagino que quando Paulo chegava em algum lugar e tinha aquele murmurinho ali, sabe, das pessoas ali conversando, alguma coisinha assim, eu imagino que tudo aquilo parava quando ele entrava na sala. Eu imagino que ele tinha esse respeito das pessoas, não porque ele demandava aquele respeito, ou ele gritava para que as pessoas tivessem. Ele não precisava exigir, ele não precisava fazer isso. Ele não precisava pedir ou implorar por respeito. As pessoas simplesmente não tinham outra opção a não respeitá-lo. Paulo era muito educado, ele falava várias línguas, ele conhecia a literatura dos dias dele, ele citava autores seculares dentro dos seus sermões para atingir as pessoas. Ele era fluente em várias culturas. Paulo, além do respeito que ele comandava, que deveria ter sido uma coisa, sabe, extraordinária. Paulo também tinha argumento. Paulo tinha estudo, Paulo tinha o chão em que ele se baseava naquilo que ele falava, e não é qualquer coisa que tirava ele da linha do raciocínio. Não é qualquer insulto, não é qualquer coisinha que amassava o ego dele. Sabe o que dava esse chão para ele? Era a missão nitidamente definida. Paulo, além disso, era independente. Você vê como Paulo evangelizou o mundo que estava nos países que os discípulos e outros cristãos judeus iam nem pensar em visitar aqueles países? Paulo estava lá. Paulo ia independentemente se ele tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, se a igreja pagava ou não pagava. Paulo tinha o seu próprio trabalho, ele fazia aquelas tendas, ele tinha a sua própria renda, ele se sustentava e ele fazia o trabalho dele. Ele seguia a missão dele. Paulo era uma pessoa que você não conseguiria ignorar. Se ele tivesse aqui hoje, você ia notá-lo.
porque eu duvido que ele sentaria quietinho num cantinho da sala. Paulo era independente culturalmente. Você lembra daquele episódio quando Pedro tenta jogar ali nos dois times? Um dia ele vai e come com os gentios, e no próximo dia ele vai lá com os judeus e vai falando mal dos gentios. O que o Paulo fez? Ele vai lá e dá de dedo no Pedro, não é? Paulo tinha integridade. Ele realmente tinha uma missão que dava a ele aquela segurança. Essa segurança inabalável realmente somente poderia resultar de uma missão muito bem definida. Eu tenho uma honra de ter outros exemplos de pessoas com missão na minha vida mais pessoal, na minha vida mais íntima. Eu quero compartilhar com vocês também alguns desses exemplos. As histórias são dos meus avós. Os meus avós ucranianos que sobreviveram à época de comunismo. Meus avós que eram uns dos primeiros cristãos, uns dos primeiros adventistas ali na sua região, ainda quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Meus avós nunca usaram essa palavra comigo. Não era uma palavra dentro do vocabulário da nossa família, missão. Mas a missão deles era palpável. A missão dos meus avós era gastar o tempo conhecendo a Deus e então levar as boas novas a outras pessoas. E isso era claro. Meus avós sabiam quem eles eram. Eles sabiam de onde eles eram e para onde eles caminhavam. Paulo diz em Efésios 4,14 que nós não devemos ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de novas doutrinas e filosofias, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E eu acredito que os meus avós realmente, de fato, não eram esses meninos. Eles eram adultos, eles eram maduros, e isso é uma coisa incrível. A missão deles os deixava confiantes. Eles eram resilientes, eles viviam a sua vida sem dúvida do que era certo e o que era errado. Eu cresci com várias histórias. Eu cresci ouvindo, vendo. Eu cresci sabendo daquilo que acontecia na vida deles. Alguns anos atrás, nós fomos à Ucrânia com um propósito muito diferente. Nós fomos para lá para filmar essas histórias. Na verdade, eu já tinha filmado várias vezes, mas assim, com o meu telefone, alguma coisinha aqui e ali, eles falando dessas histórias, porque eu sempre achava tão maravilhoso. E eu queria muito registrar essas histórias, porque eu sei o qual frágil informações assim são. Mas em 2017, nós fomos para a Ucrânia com uma pequena equipe de gravação de vídeo e nós gravamos um documentário. Hoje esse documentário está lançado, você pode assistir ele. Ele é chamado Vidas Entre Páginas. Está em todas as redes sociais por aí, está no canal YouTube da Igreja Central, e Feliz 7 Play também, quem assiste por aí. A Novo Tempo vai também mostrar esse documentário. Então, esse material é acessível. Mas eu queria, mesmo assim, compartilhar algumas histórias com você. Algumas histórias são muito significativas para mim pessoalmente. Por exemplo, as histórias da integridade deles. Em 2017, a gente estava filmando o meu avô falando. E ele estava sentado ali na mesa dele, com as coisas dele, e ele estava falando. E sabe, eu fui para a Ucrânia com aquele sentimento que eu já sabia essas histórias. Eu já tinha formulado todas as perguntas, já estava tudo pronto. A gente tinha um script ali, um roteiro que a gente ia usar, e era aquilo, e era dar tudo certo. Quando em um momento o meu avô falou uma coisa que me prendeu a atenção, porque eu sabia, mas eu não tinha os detalhes. Ele falou assim:
Quando nós queríamos falar para as pessoas sobre Deus, nós fazíamos de conta que era uma festa, um aniversário. Às vezes, quando tinha um funeral, eles aproveitaram aquele momento para falar sobre Deus, porque naquele momento, se reunir com outras pessoas não era suspeitado pelo Estado. Então, não levantava suspeita e eles podiam fazer isso livremente. E nesses momentos, muitas vezes, alguém, mesmo assim, falava ali para as autoridades que eles eram cristãos, e assim que chegava ali segunda-feira, dia de trabalho, eles recebiam um convite, todo especial, para chegar na prefeitura da cidade. E quando eles iam lá, lá eram feitas algumas perguntas a eles. O que vocês estavam fazendo em tal lugar? Por que vocês estavam lá? Quem estava lá? Quantas pessoas? Quais as idades? Com qual o propósito que vocês foram a tal vila? Por que vocês estavam falando de Deus? Meus avós não mentiam. Todo mundo sabia que eles eram cristãos. Mas, ao mesmo tempo, a punição para estar falando sobre Deus, ainda se a pessoa tivesse algum cargo na igreja e ainda se tivesse crianças menores de 18 anos naquela reunião, era muito grave. Às vezes era até uma prisão na Sibéria, um campo de concentração. Era muito sério a situação. Enquanto o meu avô falava sobre esse tipo de situações, eu fiquei ali ouvindo e eu já sabia. Mas aí ele comentou sobre multas. Ele falou assim: e se a gente recusava de dar os detalhes de quem estava lá, a gente simplesmente dizia que não ia compartilhar aquela informação, eles mandavam uma multa para nós. E se a gente quisesse pagar aquela multa naquele momento, podia pagar. Se não, chegava ali na empresa, chegava ali onde a gente trabalhava e simplesmente era descontado do salário mensal. Para você entender, os meus avós trabalhavam na roça, trabalhavam com a agricultoria, mas não tiveram a terra própria, né? Era tudo coletivizado do Estado. Então, eles estavam trabalhando para o Estado comunista. E naquele momento, soou uma pergunta na minha mente. E eu falei assim: vô, mas quanto que era a multa? E ele falou 15 rubles. Eu falei, ok. E quanto que era o salário? O salário era de 30 a 40. Você consegue imaginar viver a vida onde toda hora que você falar de Jesus para alguém, você teria que pagar uma multa de metade do seu salário mensal? Sabe, naquele momento, eu percebi que, de fato, eu não conhecia ainda todas as histórias. Eu não conhecia o quanto profunda era a fé dos meus avós. Mas essa missão claramente definida, ela dava a eles aquela integridade. Aquela multa era paga, muitas vezes, várias vezes por ano. As reuniões continuavam, e eles continuavam a falar sobre Deus. De onde veio essa missão tão nítida, tão bem definida? Os meus avós me ensinaram uma coisa muito preciosa, que a raiz da nossa missão é o estudo que nós fazemos. A minha missão, ela não pode ser baseada em alguma coisa vaga. Ela não pode ser baseada em alguma coisa que eu não acredito, que eu não estou nem aí, que não me toca, que não é algo que eu acredito lá profundamente. E eles estudavam. Só que tinha um problema. Naquela época,
toda a literatura cristã, toda a literatura que falasse sobre Deus, era ilegal. Você ter aqueles livros, a Bíblia e qualquer outro livro cristão, era ilegal e poderia ser punido. Então esses livros eram extremamente raros, chegavam de vez em quando, eram tratados como um tesouro. E os meus avós faziam uma coisa muito interessante. Eu gostaria de mostrar para vocês um clipe, se vocês poderiam soltar ali para mim. Esse clipe mostra a criatividade daquilo que eles faziam para conseguir as horas de estudo que eles tão gostavam. Amigos, esses são 2 minutinhos do documentário em 3 partes. Você consegue assistir inteiro. Sabe, lá em casa eu tenho uma caixinha. E essa caixinha, a gente brinca que se a casa pegar fogo, tudo pode queimar, menos essa caixinha. A gente salva essa caixinha. E os gatos, mas né, ali no mesmo nível, basicamente. Essa caixinha contém os livros. Eu tenho alguns desses livros comigo hoje. Aqueles de vocês que gostariam de dar uma olhadinha, podem vir depois, eu posso mostrar para vocês. Existem livros que foram copiados à mão, como esse livro aqui. E esse livro é muito precioso. Normalmente eram livros da Ellen White, ou era a Escola Sabatina, ou eram algum tipo de literatura diferente. Aqui nesses livros assim, dá para ver que a caneta, uma acaba, outra começa. Dá para ver alguns erros onde eles cometiam, dá para ver aonde a pessoa começava a ficar um pouquinho mais cansada, talvez, porque mudava ali um pouquinho o escrito. Sabe, é um tesouro muito grande. O meu avô, como eu disse ali no documentário, ele sozinho copiou O Desejado de Todas as Nações. Livro pequenininho, né, fininho. Ele fala para mim que eu sou a neta mais velha, então aquele livro será meu um dia, mas por enquanto ele está com o meu avô. E interessante que enquanto o tempo passava e a tecnologia desenvolvia, eles achavam outros jeitos, eles achavam outras maneiras. Logo depois da época onde eles copiavam somente à mão, eles começavam também a datilografar os livros. Eu tenho vários desses. Aqui, o progresso da tecnologia já significava que eles podiam, ao invés de uma cópia só, fazer 10 ao mesmo tempo. Aqui, nesses livros, as folhas são bem fininhas, aquele papel carbono, bem difícil de ler, tem que colocar uma outra página assim por trás, né, para conseguir ler aquelas letrinhas ali. E eles achavam o máximo, era o tesouro da vida deles. Já na vida do meu pai, na juventude dele, o que eles faziam era bastante diferente. Eu sempre achei muito criativo. O meu pai gostava da fotografia e um dia chegou ali na vila um livro diferente, que não era nem copiado à mão, nem datilografado, era fotografado. E daí o meu avô disse assim para o meu pai. Naquela época, o meu pai tinha uns 13 anos, por aí. Ele falou assim, por que você não experimenta? E meu pai fala de um processo lento e demorado de anos de tentar aprender a fotografar de tal maneira que não dava nenhum problema ali, dava para ler aquele texto, etc. E finalmente ele conseguiu. E eu tenho alguns livros assim, com folhas bem grossas, até aquele papel de fotografia mesmo. E somente de um lado só, o outro lado está em branco, porque eu fotografava e depois colocava o livro, costurava o livro junto. É uma história de criatividade, mas é uma história de missão. Essas histórias são preciosas para mim. Hoje eu considero as minhas raízes responsáveis por aquilo que eu acredito e o lugar que eu ocupo na vida. Agora, amigos, chegou a hora de refletir.
como está a sua vida? Como está a sua missão? Você já definiu a sua missão? É uma coisa clara na sua cabeça? Você sabe quem é você? Você sabe para onde você está indo? Você sabe por que você foi criado? Você já pediu para Deus te orientar, te ajudar a definir a sua missão? Se você já fez isso, você vive leve e confiante. Não é que você não tem problemas, mas você tem a integridade que te ajuda a fazer as decisões, a tomar as decisões. E se você ainda não tem feito isso, provavelmente você vive com ansiedade, você vive com bastante preocupação, com estresse, e você vive uma vida que não é muito equilibrada. Mas você poderia estar se perguntando, como que eu defino essa missão, não é? Normalmente essa é a pergunta que vem. Voltemos para o exemplo de Paulo. Atos, capítulo 22. Abra ali junto comigo, se você tiver a sua Bíblia, veja ali no seu telefone, vamos ler juntos a história de Paulo. Paulo, como vocês já sabem muito bem, ele tinha uma missão. Ele já era uma pessoa de missão, só que ele tinha uma missão equivocada. Ele respirava ameaças contra os cristãos. Então acontece uma coisa muito interessante. Atos capítulo 22, versículo 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra, eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que estava falando comigo. Versículo 10. Assim perguntei: o que devo fazer, Senhor? Paulo ousou e perguntou diretamente para Jesus qual era a missão. O que devo fazer? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Sabe, eu acho tão interessante que jogado ali, naquela terra, Paulo não recebe uma missão extraordinária. Ainda não. Mas ele recebe o primeiro passo. Uma coisa simples. Levante-se e vá. Levante-se e vá. Aqueles de vocês que estão ainda aguardando uma missão, estão buscando, estão definindo a sua missão, talvez seria bom também tomar esse passo tão simples. Levante-se e vá. Seja um bom pai, seja um pai melhor, seja uma mãe melhor, seja um melhor funcionário, seja um melhor estudante, seja um melhor empresário, seja um melhor líder. Vá, levante-se, leia, estude, busque alguma coisa maior na sua vida. Reflita, cresça. Vai amadurecendo o seu caráter. Levante-se. Versículo 12 continua. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus, veio ver-me, pondo-me junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu
para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu ou ouviu. Sabe, talvez na hora que Deus revelar a tua missão para você, talvez não vai ter um coro de anjos cantando. Talvez não vai ter aquela luz brilhante. Talvez não vai ter trovões que só você vai entender. Mas eu te garanto uma coisa: vai ser extraordinário. Porque aquela missão é o sonho de Deus na sua vida. Você não é pessoa qualquer. Você não é uma pessoa que veio para simplesmente viver por aí uma vida qualquer. Você é filho e filha de Deus. Deus sonhou uma missão para você. Essa missão está esperando. Você somente precisa encontrá-la. Atos 22:16. E agora, o que está esperando? Levante-se e vá. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos esse momento tão especial, tão precioso, de estar na sua presença, de estar definindo a missão. A missão com M maiúscula. A missão, o propósito, o objetivo. É com essa missão que eu consigo viver uma vida íntegra. É com essa missão que eu serei o exemplo. É com essa missão que eu vou fazer uma diferença. Eu peço que na vida de cada um que está aqui presente, cada um que está nos assistindo, que o Senhor possa falar de uma maneira audível, falar de uma maneira que ninguém vai duvidar, e possa revelar essa missão a cada um dos seus filhos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.